E agora vamos às informações do mercado de grãos com o Gabriel Souza, analista de mercado da Grão Direto. Tudo bem, Gabriel? Olá, tudo bem, Thaís? Gabriel, eu queria começar falando sobre um ano de conflito no Oriente Médio, que foi marcado esse final de semana. O que mudou de lá para cá e qual o temor aí que pode estar associado aos preços das commodities no agronegócio? Bom, vamos lá, a gente completou agora esse final de semana realmente um ano do conflito. O impacto direto que a gente pode citar, né, é a questão do petróleo, mas também essa questão é que agora está começando a fomentar ainda mais esse conflito lá. Então, daqui para frente, muita coisa pode mudar. Semana passada a gente comentou um pouco sobre essa questão de petróleo e é bom agora ficar atento, né, como é que vai ser o desdobramento, porque parece que a coisa lá está ficando um pouco mais ríspida, né, a relação entre os países ali. A gente tinha lá no começo, se falava em barril a US$ 100 e depois com a entrada do Irã poderia subir ainda mais. Estamos nesse momento novamente de observar aí a participação do Irã no conflito, né, Gabriel? Exato. Está numa situação bastante delicada, a gente vê até em questão ali de análise técnica, né? A região que o conflito, que o petróleo vem trabalhando é uma região muito importante, tecnicamente falando, né? Isso sem levar a questão de fundamento aí de guerra e tudo mais do conflito, mas realmente a gente está se aproximando de uma região que, se ela se manter acima, os R$ 100, os US$ 100 pode ser realidade, sim. Gabriel, de que forma isso acaba impactando ao longo do tempo e qual é esse tempo, mais ou menos, se é que se pode dizer, sobre essa alta do barril do petróleo, que nesse mês já foram 10%, em relação à produção de grãos e até mesmo no mercado interno brasileiro, inflação e outros temas? Bom, vamos lá. A gente está realmente há 7 dias esse mês, já subiu faixa de 10%, né, o petróleo Brent. Que isso pode interferir diretamente, né? A gente vê o petróleo subindo 10%, né? Semana passada foi uma puxada muito forte, porém, os grãos, né, a soja no caso, não acompanhou esse movimento de alta. O óleo de soja, sim, ele começou acompanhando ali a movimentação de alta do petróleo, porém, por conta do farelo, né? O farelo naquela semana, na semana retrasada, acabou subindo bastante, na quinta-feira subiu mais de 5% em um pregão só, e agora depois, na semana seguinte, né, no caso da semana passada, teve toda a estabilização de preço. Então, não interferiu diretamente essa puxada desse mês aqui nos grãos, mas a gente pode ver agora uma questão de equilíbrio de preço muito por conta de fertilizantes, petróleo, que acaba interferindo em toda a cadeia do agro, né? Também minério de ferro, né, teve uma movimentação um pouco mais expressiva por conta do conflito. Agora falando um pouquinho sobre a soja, né? Como é que foi o comportamento da soja essa semana e até fazendo uma reflexão aí sobre o que o produtor pode esperar. Semana passada, o presidente da ProSoja RS falou aqui no programa que o ideal para a rentabilidade, para a competitividade do produtor, especialmente o gaúcho, seria em torno de R$ 150 a R$ 160 a saca. É o que se pode esperar? Dá para sonhar com isso, Gabriel? Vamos lá. Esse ano foi muito complexo a questão de custo, né? Então, é uma coisa que eu gosto de ressaltar bastante, o produtor entender seus custos, justamente para poder estimar uma margem dele e poder realmente ali trabalhar, vamos dizer assim, chegando num patamar de 145, 150, 155, ele poder negociar junto a essa margem já esperada. No caso, hoje, a gente está com um custo mais elevado, né, por conta dos fertilizantes e tudo mais. O movimento ainda depende de muitos fatores, né, para falar assim, o movimento de soja brasileira vai chegar, do soja do Rio Grande do Sul vai chegar a X. Por conta de prêmio, por conta de dólar, o dólar está num cenário muito complexo, o dólar acaba, né, tendo uma volatilidade ligada a essa questão de conflito também. A gente não sabe os próximos passos e o que pode ocasionar. E como nossa soja depende, né, tem um peso muito grande de dólar, inclusive o dólar foi um dos fatores aí que acabou estabilizando o preço da soja, vendo lá Chicago caindo, e a nossa soja acabou tendo uma estabilidade de preço. Então, eu acho que é muito arriscado ainda a gente falar questão de valores cheios no final da colheita, porém, a gente vê que realmente, né, agora o preço está sendo estabilizado, está melhorando, os prêmios estão pelo menos, né, olhando aqui há um mês e meio, está sendo estável o prêmio, pelo menos para o Rio Grande do Sul. Então, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar que, se tiver uma estabilidade de preço, o produtor vai poder respirar e dormir um pouco mais tranquilo. O que a gente não pode ver assim que seria desagradável ao mercado é continuar tendo quedas, né, nesse patamar aí. Abaixo de 130, 120 já fica um pouco mais complicado para o produtor.
Agora, Gabriel, atua de forma fundamental aí para o produtor a capacidade de armazenagem na hora de fazer a composição dos preços, né? Como é que está a situação no Brasil? De que forma está começando esse início aí de plantio da safra, com o olho lá na frente na colheita, para o produtor fazer a composição de preços? Vamos lá. Eu gosto muito de estruturar fundamentos para a precificação de soja. No caso de soja, eu gosto de dividir em 3 pilares, né? O pilar de produção, que é onde o produtor acaba desde a época de preparo de solo, plantabilidade, regular a plantadeira para ter melhor eficiência em campo. E a gente vê muita tecnologia já atrelada a isso que melhorou a eficiência do nosso plantio. O produtor hoje ele vem melhorando as condições de plantio, vem melhorando a eficiência no campo, implementação de tecnologia, e isso está sendo bastante positivo. O outro pilar eu gosto de chamar de logística, né? Que a logística envolve justamente essa questão de armazenagem, onde a gente pode, né, o produtor que tem condição de armazenar, ele tem uma melhor questão ali com relação à flutuabilidade dos preços, então ele consegue às vezes negociar em patamares mais elevados, né, que seja uma condição melhor ali em cima do seu custo. E também tem a questão depois de estradas, né, então incrementando essa parte de logística. E outro pilar é negociação, né, que hoje é o que a gente trabalha aqui na Grão Direto, justamente nessa ponta de negociação, que acaba envolvendo também logística, envolvendo lá desde a época de plantio, porque a gente tem uma estimativa de preço em cima disso. Mas agora destacando, né, e voltando para a questão de armazenagem, hoje a gente é muito refém de acabar negociando diretamente por conta de uma armazenagem mais restrita. A gente está falando aí na casa de 60% a 70% do que a gente produz, a gente consegue armazenar. E isso acaba sendo negativo, né, porque não necessariamente na hora da colheita, onde a gente precisa ali justamente armazenar, a gente tem que acabar negociando. Então, o preço ali não é dos melhores, na maioria dos casos. Então, o produtor acaba ficando suscetível a negociar, às vezes, em valores ali que não é o melhor para ele, não é o mais agradável para o mercado, mas não tem alternativa, né? Hoje o armazenamento do Brasil ainda está restrito, é caro, então está mais difícil, né? A gente sabe que a questão de ampliar e de armazenar envolve N fatores, né? Burocracia, a mão de obra é mais difícil também nesses casos. Então, o armazenamento acaba sendo um pilar ali que acaba tendo um impacto complicado, né? A gente levar em consideração a nossa produção. A gente conversava antes de começar o programa que a capacidade do Rio Grande do Sul é a segunda maior do país, com 32 milhões de toneladas, segundo a Conab, a capacidade estática. Mas isso aí envolve não só soja, mas milho e outros grãos também, né? Exatamente, esse número da Conab, né, que é um que eu acompanho bastante aqui, ele é uma capacidade relacionada a todos os grãos, né? Eles têm, inclusive, isso é fácil de acessar, se digitar lá no Google, Conab armazenamento, você vai cair numa página que ele abre lá uma tela que você consegue filtrar ali e falar, eu quero ver como é que está a armazenagem de soja, eu quero ver como é que está a armazenagem restrita lá do Rio Grande do Sul, quero ver como é que está tal estado, então, desconsiderando portos também, então é bem interessante te levar em consideração isso daí para saber a realidade de cada produtor, né? Aqui, por exemplo, na Grão Direta a gente trabalha com uma amplitude nacional, então a gente tem que ficar vendo aqui, né, basicamente todos os estados, como é que está a questão de armazenagem, como é que está a questão de armazenagem em portos e tudo mais. Muito bem, Gabriel. O produtor que tem armazenagem na propriedade já está saindo na frente aí na possibilidade de negociar os grãos. Obrigada pela sua participação. Até a semana que vem. Até semana que vem.